Buenas. Tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Milena, Pamela, Tainá, Carlinha, Arthur, Dani, sejam todos bem-vindos. Alcione, boa noite, querida. Adriele, Carol, Jéssica. E aí, gente, como que vocês estão? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tudo certo por aí? Vão me falando sobre a minha imagem, sobre o meu áudio. Que bom estar com vocês, mais essa segundona. Semana passada, por um imprevisto meu, por causa de um compromisso, eu não consegui estar aqui com vocês, tá bom? Peço desculpas, mas acabei avisando. Mas que bom que hoje deu certo, né? Estamos aqui mais uma vez para que a gente possa conversar, para que possa fazer sentido para vocês os nossos assuntos, os nossos temas escolhidos por vocês. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação e vamos falar sobre autossegurança no relacionamento. Como nós podemos nos sentir mais confiantes, seguros no início de um relacionamento. Dois temas bem bacanas, né? Mas me contem, por onde vocês estão? Quem está aqui a primeira vez, me conte. Quem está aqui sempre também me conte. Quem simplesmente apareceu por aqui do nada agora, me conte também. Quem está aqui a primeira vez, eu já digo, seja muito bem-vindo, tá bom? Toda segunda-feira, ou quase toda segunda-feira, quando não acontecem esses imprevistos, eu estou aqui para fazer live. Sempre faço uma postagem, tá bom? No dia anterior, no domingo, para que vocês possam escolher os temas, tá? Os temas mais votados são os escolhidos. E na semana passada, os dois mais escolhidos foram esses, para a gente falar sobre procrastinação e para a gente falar sobre autoconfiança nos relacionamentos, tá? Pensei em a gente começar a falar sobre procrastinação, que é algo que sempre está presente. Eu sei que a grande maioria das pessoas tem o dom de procrastinar. Não é um dom, né? Porque na verdade traz alguns prejuízos. Às vezes o tamanho do prejuízo e o impacto do prejuízo é um pouco grande, é um pouco complicado, mas eu sei que isso acaba interferindo na vida de uma grande galera por aí. Quem que procrastina? Joga a mãozinha pra mim aí. Quem tá aqui conversando comigo que procrastina diariamente ou a grande maioria das vezes no dia a dia? Conta pra mim. Olha, eu perguntei pra vocês, quem tá aqui a primeira vez, fui falando. E sejam bem-vindos, tá bom? É sempre bom estar aqui com vocês. Eu sou a Lili Mancuso, eu sou psicóloga clínica, trabalho muito com relacionamentos e toda segunda-feira eu estou aqui. Cada segunda-feira falando sobre um tema diferente. Os temas que eu abordo, na maioria das vezes, têm a ver com relacionamentos. Hoje a gente está um pouquinho dividido, né? A gente vai falar sobre procrastinação também, mas que querendo ou não, é um tema que interfere bastante na nossa qualidade de vida. E eu acho um tema muito atual, né? E além de ser atual, eu acho que é um tema que muitas vezes as pessoas, elas se confundem, sabe? Elas não sabem bem ao certo o porquê procrastinamos, né? O porquê que acontece isso na nossa vida. E às vezes se julgam, e às vezes se criticam, e às vezes até se punem, e muitas vezes não estão fazendo de maneira certa para que elas possam produzir, para que elas possam fazer de maneira diferente. E esse é meu objetivo hoje, tá bom? É que vocês possam entender
Gente, eu não sei porquê, mas a Siri do meu celular tá me respondendo. Eu não sei se é a Siri ou se é alguma coisa agora que tem aqui no Instagram, mas que tem um ser aqui que tá falando comigo, que dependendo do que eu tô falando, tá me respondendo. Desde o início da live. Eu até fiquei meio assim no início, que eu falei alguma coisa sobre o som, sobre a imagem, e me respondeu. Aí eu falei, gente, será que tem alguém participando comigo e eu não percebi? Mas não é, tem alguma coisa conectada no meu celular, eu acho, que eu não percebi, e tem hora que ela me responde. Então tem hora que eu até levo um susto, assim. Mas eu tenho quase certeza que é a voz da Siri. E eu não sei mexer nisso agora, não vou mexer. Deixa aqui que depois o Lucas... Ah lá, ó. Ela tá falando comigo aqui, ó. Vocês não escutam, né? Só eu que escuto. Não interfere nada pra vocês. Então, se só eu que escuto, eu vou mandar bala. Ela vai falando aqui comigo e eu vou fingindo que nada tá acontecendo. E, voltando nessa questão da procrastinação, as pessoas, elas acabam muitas vezes não sabendo de onde vem, o porquê agimos assim. E muitas vezes as pessoas que não procrastinam julgam as outras pessoas, né? Acabam criticando as outras pessoas. Já ouvi diversos palavrões, já ouvi diversas críticas bem absurdas, assim, com xingamentos, por aquela pessoa que procrastina, por aquela pessoa que tem dificuldade. Sendo que, na verdade, a procrastinação, ela vem de coisas muito mais enraizadas, muito mais internas do que a gente imagina, tá? O que é procrastinar? Quem de vocês procrastina sabe o que é procrastinar, sabe explicar para alguém que é leigo e que não sabe essa palavra, que não conhece esse termo, saberia explicar. Como que vocês explicariam? Eu, no meu conhecimento, eu explico que procrastinar é adiar, é deixar para depois, é deixar para um outro dia, é deixar para uma outra hora, é deixar para um outro momento. Mas não é simplesmente deixar para depois, é deixar para depois, é adiar coisas muito importantes por coisas que não são tão importantes assim. Então nós vamos procrastinando, nós vamos empurrando com a barriga. Então nós deixamos de fazer algo que é muito importante para nós, um compromisso, algo do trabalho, algo da faculdade, algo do colégio, algo do nosso serviço, para fazermos outras coisas que não são tão importantes. Então, aqueles momentos que tudo fica mais agradável, menos aquilo. Você já ouviu falar assim? Ou quem nunca passou por aquilo? Nossa, eu lavaria a área da minha casa, eu lavaria uma montanha de louça, eu arrumaria o meu quarto se precisasse, mas não tô afim de fazer isso. É o que acontece com a pessoa que procrastina. Ela vai arranjando coisas e coisas e coisas e coisas, desculpas, ela vai arranjando tarefas, ela vai arranjando outras atividades para que ela possa adiar aquele compromisso que é extremamente importante para ela, tá bom? E procrastinar é algo extremamente intencional. Então, o que eu quero dizer com algo extremamente intencional? Eu escolho procrastinar, eu decido procrastinar, ou seja, eu vou deixar para depois. Mesmo sabendo das consequências que eu vou ter, porque toda vez que a gente procrastina, a gente tem consequências, tanto positivas, que eu vou falar depois, mas a gente tem diversas consequências negativas. Mesmo sabendo dessa consequência ou dessas consequências negativas, eu escolho procrastinar, porque faz parte de mim, porque acaba sendo mais aliviador procrastinar por causa de diversas crenças que eu carrego na minha vida desde muito tempo,
tá? Então são essas coisas que nós precisamos deixar muito claro, porque às vezes, quando nós falamos em procrastinar, para algumas pessoas vem à mente uma palavra, preguiça, ou outra palavra, vagabundeagem, ou outra palavra, outro termo, né? Não quer nada com nada, nunca tá afim de nada, nunca faz nada certo, nunca leva as coisas da forma séria. Quando na verdade o troço vai muito além do óbvio, vai muito além disso. Todos nós, gente, eu tô indo muito rápido? Porque eu tô falando, né? Tô indo muito rápido ou tá compreensivo até agora? O que vocês mandarem pra mim, ou eu vou mais devagar, ou eu continuo nessa vibe que eu tô indo. Todos nós procrastinamos, entendeu? Todos nós, em um momento ou outro, procrastinamos. Seja por no final de semana que realmente não estamos afim. Todos nós temos momentos da nossa vida que procrastinamos algo, que deixamos para depois. Quem nunca deixou a dieta para segunda-feira, né? A dieta de segunda-feira, vou começar na segunda, é o famoso procrastinar. Quem nunca fez isso, meu Deus do céu, né? Eu já fiz várias vezes, já tentei começar as dietas das segundas-feiras várias vezes, e muitas vezes não começava na segunda, deixava para terça, ou começava na segunda, terminava na terça ou na própria segunda noite, né? Nunca levava a sério. Então, assim, é o famoso procrastinar. Eu acho que essa questão da nossa dieta, né, que é o Dia Internacional da Dieta, é um exemplo muito grande do que é procrastinar. Então, assim, todos nós, de uma certa forma, procrastinamos a vida. O que nós precisamos é avaliar. Muito legal, a Camila ali, ó, ela tá acabando de me perguntar, Nili, você acha muito errado isso, procrastinar? É exatamente aqui que eu quero entrar. Tudo tem consequência. Procrastinar também tem consequência, certo? Então, o que nós precisamos avaliar é qual que é o tamanho e qual que é o impacto dessa consequência ou dessas consequências. Por quê? Existem pessoas que procrastinam diariamente, que procrastinam fielmente, constantemente, o que gera uma consequência monstruosa na vida delas, que nada vai pra frente, nada elas concluem, nada elas conseguem, elas não conseguem alcançar metas, elas não conseguem conquistar nada. Então, porque elas procrastinam tudo que vai fazer, daí que quer entregar, entrega de última hora, mal feito, relaxado. Enfim, são pessoas que têm prejuízos gigantes, entendeu? É aí que nós precisamos avaliar. Às vezes nós procrastinamos algo que a consequência, que o prejuízo é de pouco impacto, é um tamanho ok, que tudo bem aquele prejuízo, eu levo a minha vida normalmente. Agora, quando a gente fala sobre a pessoa que procrastina muito, ela tem um prejuízo gigante que acaba interferindo muito na vida dela. E é nessa pessoa que nós precisamos focar, é essa pessoa que precisa entender que ela pode sim mudar a vida dela. Ela não precisa viver a vida procrastinando, mas ela precisa sair do modo automático, que é o modo que ela vive de procrastinar, porque ela acostumou isso, e pegar o controle, né? Porque qual que é o primeiro momento da procrastinação? O que acontece conosco? Por que procrastinamos? Quais são as nossas crenças, que nós chamamos de crenças procrastinadoras, que fazem nós nos sabotarmos, né? São as crenças que nos limitam. Nós falamos aqui muito sobre crenças limitantes, que a gente sabe que nós adquirimos isso com o passar do tempo, com o nosso crescimento, com os nossos cuidadores, pais, etc e tal, sabemos disso. E nós temos as nossas crenças procrastinadoras. Então, essas crenças procrastinadoras é aquela que eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de sair da zona de conforto, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho excesso de coisas para fazer e eu não consigo dar coisa, eu não consigo administrar o tempo,
Eu tenho tanta insegurança que eu tenho um sentimento de incapacidade. Eu não tenho autoestima positiva, eu não tenho autoestima estruturada, então eu não acho que eu sou merecedora de ter as coisas, de ser alguém, de ter um poder no sentido assim de alavancar profissionalmente, entendeu? Então, isso tudo são crenças que nós temos dentro da gente. Por isso que ali atrás na live eu falei que o troço é muito mais enraizado do que nós imaginamos, que o troço vai muito mais além do que nós imaginamos, do que a preguiça, do que a falta de vontade ali, sabe, do ser vagabundo, vamos falar assim, que nós precisamos cuidar. E nós não olhamos para isso. Nós só olhamos para o não fazer, para o procrastinar, para o empurrar com a barriga. Então, essas crenças, né, essa falta de energia, o não conseguir fazer, tudo isso são crenças que nós carregamos. E não deixa, e realmente nós nos sabotamos, nós não conseguimos nos colocar em movimentação, tá bom? E uma coisa que acontece quando nós não nos colocamos em movimentação e não fazemos a tarefa que nós temos que fazer e não cumprimos com o compromisso que nós tínhamos, etc e tal, é que aquele momento pós a procrastinação, aquela tarefa em si, ela se torna muito mais pesada, ela se torna muito maior do que o normal. Por quê? Eu procrastinei. Quem nunca sentiu isso, né? É como se os troços, né, se os pesos de não tivermos, da gente não ter concluído, de não tivermos feito, de não tivermos cumprido com o compromisso, começassem a acumular em cima da gente e aquilo se tornasse de um tamanho absurdo. Ou seja, é um desconforto muito grande que causa na nossa vida, né? É um desconforto muito grande que nós começamos a sentir. Só que isso tudo, gente, que eu tô falando até agora, é automático, é inconsciente, a gente simplesmente age. Você procrastina, você sente o desconforto, você vai adiando, você vai jogando para depois, você vai negligenciando, você vai empurrando com a barriga, você vai fazendo outras coisas, mas você vai fazendo automaticamente, inconscientemente, porque você até agora não sabia que isso existia dentro de você. Você não sabia até agora que era assim que você funcionava. Você não sabia até agora que não é a preguiça só, que você não é preguiçoso vagabundo. É que existem muito mais coisas que te levam a procrastinar, que te levam a não concluir, tá? E o top do negócio, né? O insight do negócio todo é o quê? É tirar do automático, tirar do inconsciente e trazer para o nosso controle. Porque quando fazemos isso, tudo fica mais limpo, tudo fica mais claro, tudo fica consciente, tudo fica nas nossas rédeas e nós conseguimos, então, né, mudar as coisas. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Não sei o nome dela, porque é o sobrenome que tá ali, falou sobre a ansiedade. A ansiedade, ela tá muito conectada com o procrastinar. Por quê? Porque eu procrastino, o que acontece com os troços todos? Os troços vão se acumulando, e aí eu preciso entregar, eu preciso fazer, eu preciso estar, eu preciso ir, eu preciso ser, e eu deixo tudo de última hora. E o acumular, o não ter tido tempo, né, de fazer antes, não ter tido não, né? O não ter administrado tempo, enfim, me gera a ansiedade. Então, a procrastinação e a ansiedade é assim, porque a pessoa que procrastina, ela não tem a rotina, ela não tem a disciplina que precisa, tá bom? E aí, então eu procrastinei, veio todo aquele troço em cima de mim, aquele peso, né, do desconforto de eu ter procrastinado, aquela tarefa ficado maior. O que acontece então? Eu começo a me apegar em desculpas, e são as desculpas procrastinadoras, entendeu? E quais são as desculpas? O porquê que eu procrastinei? O porquê que eu vou adiar? O porquê que eu não vou fazer?
A gente tem 1000, né? Somos habilidosos demais em arranjar desculpas para nossa vida. Fala aí que não somos. Todos nós somos. Eu acho que a grande maioria das pessoas tem um dom gigantesco em arranjar desculpas, o porquê não fez, o porquê não conseguiu, o porquê procrastinou. Então, tem muito tempo ainda pela frente, não vou fazer agora. Tem 2 meses, para que eu vou começar a escrever minha dissertação agora? Por que eu vou começar a fazer esse trabalho agora? Não, é pra semana que vem. Não vou ajeitar isso agora, não. Eu vou viajar só sábado, não vou começar a arrumar essa mala, não. Eu arrumo sexta-noite na hora que eu acabar os meus atendimentos. E assim nós vamos pegando desculpas. E assim nós vamos procrastinando, né? Não, no momento que eu tiver com mais energia, que eu tiver mais vontade, que eu tiver mais pique, que eu tiver mais afim, porque agora não tô afim. Não estou afim. Vou ficar aqui porque não tô no pique, né? Nossa, olha só que dia lindo lá fora. Onde já se viu essa noite que não tá chovendo? Eu vou ficar trabalhando? Eu vou ficar escrevendo? Não, eu vou assistir minha série. Enfim, a gente arranja desculpa. A gente arranja, não tem jeito, né? A gente faz o que for preciso para arranjar desculpa. E ao arranjar essa desculpa, né, se apegar nessa desculpa, o que acontece, gente? A gente vai aliviando aquele desconforto que foi causado por termos procrastinado. E sabe qual que é o momento chave que mais alivia? É o momento em que nós vamos para as atividades que daí são as atividades que são as atividades procrastinadoras, né? Então, por exemplo, eu vou me divertir, eu vou pro happy hour, eu vou assistir minha série, né? Lançou Casa de Papel agora de novo. O que mais que eu posso fazer? Eu vou jogar um tênis, um beach tênis, sei lá o que. Eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou arrumar meu quarto, meu Deus do céu. Faz 3 anos que eu tô pra arrumar meu guarda-roupa, mas hoje eu tenho que arrumar. Não posso deixar pra depois. Eu tenho que arrumar hoje. Enfim, a gente se apega nas desculpas e a gente realiza as atividades procrastinadoras, né? Algumas pessoas, se eu falei do happy hour, algumas pessoas se apegam muito, que é onde a gente tem que tomar cuidado, no álcool, na droga e na comida, né? Então aqui é um triozinho que a gente precisa tomar muito cuidado por motivos óbvios, né? A gente precisa ficar muito esperto porque pode virar um vício, pode virar uma rotina. Então toda vez que eu vou procrastinar, toda vez que eu preciso aliviar aquele desconforto, eu vou pra comida, eu vou pra bebida ou eu vou pra droga. Algumas pessoas, elas ficam simplesmente sonhando acordadas para aliviar um desconforto. Então, assim, vocês conseguem entender que a procrastinação, ela não é uma simples preguiça. Ela não é um simples não fiz só por não fazer. Ela tem todo um porquê por trás. Ela tem todo um quê individual de cada um, o porquê que aquela pessoa não fez, o porquê que aquela pessoa não consegue colocar aquilo em movimentação, tá? E assim, a partir dessas atividades, a partir do momento em que a moça aqui tá me respondendo, a Cid tá me respondendo, a partir do momento em que eu vou para essas atividades que eu acabei de falar, seja qual for, seja por celular, seja para TV, seja dormir, seja comer, beber, enfim, seja qual for, eu tenho consequências. Eu tenho tanto consequências positivas, que é o alívio do desconforto, como eu tenho consequências negativas, que são os prejuízos. Daí você me fala assim, Anile, se eu tenho consequências negativas, por que é então que eu continuo procrastinando? Qual das duas consequências vem antes? A positiva, que é o alívio do desconforto, ou a negativa, que é o prejuízo, né? Ou os prejuízos? A positiva, o alívio do desconforto.
E todas as vezes na vida que nós temos duas consequências, a positiva e a negativa, a que fala mais alto é a que vem primeiro. A que pesa mais é a que vem primeiro. E é isso que mantém o nosso ciclo da procrastinação. E é isso, é a sensação do alívio, a sensação de acabar com aquele desconforto que faz eu continuar procrastinando, ser um ser procrastinador, tá? Então, todas as vezes que você olhar para uma pessoa que é procrastinadora ou que alguém falar para você sobre a sua procrastinação, lembre-se dessa live. Lembre-se que como a gente não pode julgar alguém por ela ser o que ela é, pelas dificuldades dela, porque tudo vai além do óbvio, né? Às vezes a gente tem ali uma falta de informação, uma falta de conhecimento, né? E olha só quantas coisas que nós descobrimos hoje sobre a procrastinação. E como que nós fazemos então para não procrastinar, né, Nili? Você falou, e como que eu não procrastino? Um dos pontos mais importantes é ter a consciência disso que eu acabei de falar. Por quê? Quando você tem consciência disso que eu acabei de falar, você consegue chegar aonde? Aonde? Respondem. Começa com ao e acaba com mento. Respondem pra mim pra eu continuar a live. Se alguém respondeu, eu vou continuar essa live. Ainda não chegou pra... Ah, Jéssica, muito obrigada. Autoconhecimento, isso aí. Autoconhecimento, você saber o que acontece com você. Isso, gente. Carol, Gabi, todos muito obrigada. Vocês acertaram, autoconhecimento. Então, você sai do automático, você tira do inconsciente, põe no consciente. Eu sei o que acontece comigo. Eu descobri agora quais são as minhas desculpas procrastinadoras. Eu descobri agora quais são as minhas atividades procrastinadoras. E toda vez que eu for fazer, toda vez que eu for me apegar na desculpa, toda vez que eu for, eu consigo... Opa, pera lá. Eu vou mudar a rota. Eu vou inverter. Eu vou fazer diferente. Quando a gente não tem autoconhecimento, quando a gente não sabe de nada disso que eu acabei de falar, que acontece com o nosso corpo, com a nossa mente, enfim, a gente só vai, galera. A gente vai no automático, a gente só vai, segue o fluxo, vai, deixa aí, entendeu? Então a gente precisa tirar do inconsciente, pôr no nosso consciente, ter a noção do que acontece, por que acontece, como acontece comigo. Porque como eu procrastino não é às vezes como você procrastina, as minhas desculpas não são as suas desculpas, as minhas atividades procrastinadoras não são as suas atividades procrastinadoras e assim por diante. Então é isso que você precisa ter noção. E ao ter noção disso, o que eu quero que você faz? Comece a anotar. Então você nota, você se nota e você anota. Anota por quê? Eu gosto muito desse troço de anotar, porque vai ficando muito nítido, vai ficando muito claro, tá? Eu sou muito de escrever, eu sou muito do papel, eu tô lá no consultório, assim, e rabisco, sabe? Até pra atender eu preciso estar anotando, porque é assim que acaba fixando na minha cabeça. Então, a gente acaba anotando para depois nós irmos lá, vendo, porque a gente vai no dia a dia, a gente, poxa, olha o que tá acontecendo comigo, olha o que eu acabei de fazer, e a gente anota, para depois conseguirmos indo criar estratégias para mudar todas essas cagadinhas que a gente faz, né? Cagadinhas, as sabotagens, as procrastinações que a gente tem, que nós temos no dia a dia, tá bom? Isso tá com nós. Não podemos colocar isso como responsabilidade de outras pessoas. Se nós formos para terapia, se você for para terapia, a sua terapeuta, o seu psicólogo não vai estar com você no dia a dia, entendeu? Vocês vão estar juntos 1 hora por semana,
mas no seu dia a dia é você com você. Então você precisa começar a ter essa autorresponsabilidade, né? Então de se notar, de opa, pera lá, como eu sou? Como eu sou quem eu acordo? Eu acordo mal-humorado? Eu acordo emburrado? Eu acordo com cara de bunda? Eu fico com aquele bico? Ou eu acordo super bem, dando bom dia pro sol, pro não sei quem, pra isso, quero ouvir música, quero cantar, nanã. Eu acordo... Não, quem que eu sou, né? O que eu preciso? Eu falo pras pessoas, olha, me dê 5, 10, 20 minutos quando eu acordo, só pra eu digerir que eu preciso acordar, que eu preciso levantar e que eu não pude ficar na cama. Porque às vezes, se você falar isso, você acaba prevenindo briga, prevenindo discussões, prevenindo até mesmo que as pessoas fiquem falando que você tem aquela cara todo dia de manhã, que onde já se viu, e que é seu jeito, entendeu? Então, assim, quem que é você? Às vezes, falta muito isso para as pessoas. Se entender, se olhar, se notar, saber quem vocês são para ir ter bons frutos. Inclusive, nessa briga com a procrastinação, tá bom? E aí, falando sobre saber quem somos, a gente tem um segundo tema. Vou entrar aqui já no segundo tema. Foi bom falar sobre procrastinação? Conseguiram entender? Conseguiram aprender? Valeu a pena? A Siri parou de me responder. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Alguém perguntou, várias pessoas perguntaram sobre a live. As minhas lives todas vão para o meu canal do YouTube, tá bom? Eu saio daqui e já boto elas lá no canal do YouTube e aviso vocês pelos stories. Eu só não ponho direto lá quando o próprio Instagram me derruba, não deixa eu salvar. Aí eu posto no Instagram, salvo ela e depois jogo pra lá, tá? Mas todas as minhas lives, elas ficam no meu canal do YouTube. Combinado? Gente, o segundo tema é um tema que eu sou um pouco suspeita. Não é que eu sou suspeita de falar. É que eu não gosto de roteiro. Eu não acho que as coisas têm regras. Eu acho que vem muito desse negócio, assim, desse troço que a gente estava acabando de falar, do autoconhecimento, de saber quem somos, né? Quem sou eu? Quais são os meus pontos positivos? Quais são os meus pontos negativos? Minhas qualidades, minhas fraquezas? Aonde que eu me dou bem? Aonde que eu mato no peito, chuto pro gol, aonde que eu devo sair correndo, que é o meu limite, sabe? Enfim, eu sou muito disso. E esse segundo tema é um tema que eu sou meio assim, com o pé atrás de falar, porque eu acho que não existe algo que nós vestimos, né, que é algo que nós vestimos. O que eu quero passar pra vocês é assim, não existe uma receita mágica, não existe uma receita de bolo que eu passe pra vocês e que vai dar certo, entendeu? Que você vai fazer assim, certeza absoluta que você vai ter um relacionamento, segue esses 3 passos. Não, eu acho que as coisas não são assim. Claro que eu consigo, com toda a minha experiência de vida e com a minha experiência do consultório, eu consigo dar nortes. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que não existem receitas de bolo. Por quê? Cada um de nós somos seres individuais, tá? E aí, esse segundo tema é assim, como ser uma pessoa mais segura? Siri, por favor, Siri, não me atrapalhe. Gente, eu não sei por que ela tá falando hoje no meu ouvido. Dependendo do que eu falo, ela faz assim, ó, entendi. Eu não sei o que eu fiz no meu celular hoje. Ela tá me respondendo a live inteira. Agora ela falou que não encontrou isso no app. Agora ela parou de falar. Então, assim, vamos voltar. Ela me desconcentrou. Então, esse tema, né, como se tornar uma pessoa mais segura, confiante, é um tema que a gente tem que tomar um pouco cuidado. Eu acho que uma das coisas mais importantes de tudo Nossa, é o meu relógio. Raquel, você...
Raquel, muito obrigada, era meu relógio mesmo. Gente, vocês são demais. Puxa vida. Quem seria eu sem vocês? Gente, vocês são demais, muito obrigada. Acabou meu problema, era meu relógio mesmo. Inclusive na hora que eu olhei aqui tava aberto, ela tava aqui aparecendo. Muito obrigada, Raquel. Psicóloga Raquel Gomes, ó. Depois que acabar aqui, vocês já seguem ela, porque a Raquel deve ser muito, muito esperta, coisa que vocês estão vendo que eu pra tecnologia não sou. Então, autoconhecimento, vamos lá. Autoconhecimento, autoconfiança, autossegurança, tá tudo muito interligado, tá bom? E é isso que nós precisamos nos nossos relacionamentos. É isso que nós precisamos quando nós estamos conhecendo alguém, tá bom? E quando nós sabemos quem somos, Raquel, ela tá falando ainda comigo. Enfim, vou continuar. Quando nós sabemos quem somos, quando nós sabemos os nossos valores, quando nós temos noção dos nossos princípios, do que queremos na vida, nós temos comportamentos que limitam, comportamentos que acabam mostrando para outra pessoa que nós nos amamos, que nós nos valorizamos, entendeu? Então eu estou falando sobre autoconhecimento, amor próprio, autoestima, autovalorização, autoconfiança, a segurança que vocês estão pedindo. E aí, o que acontece? Com tudo isso, eu não me torno aquela pessoa extremamente disponível, que eu acho que esse é um dos piores problemas, um dos piores erros. Nossa, gente, vocês estão demais hoje, né? E eu tô de menos, não tô pensando hoje. Não tô pensando além da live, né? Vocês estão vendo, vocês estão demais. Agora vai parar, eu acho que agora para, vamos ver. O estar 100% disponível é um dos piores erros da galera. E um dos piores erros que eu também já cometi na minha vida. Quando eu falo isso, não tô falando só de vocês, não. E a gente vai com esse 100% de disponibilidade achando que é assim que nós acabamos segurando a pessoa, que é assim que nós acabamos captando aquela pessoa. Sendo que na verdade não é. Então eu estou falando disso e eu quero resumir numa palavra: escassez, tá bom? Quando nós falamos da escassez, nós mostramos para outra pessoa que não é do jeito que ela quer, que não é na hora que ela quer, que não é aonde ela quiser. Muito pelo contrário, que muitas vezes você não vai poder estar, que muitas vezes você não estará disponível, que não vai ser no horário dela, mas sim no seu momento, na sua hora. Por quê? Porque você tem a sua vida, porque você tem os seus interesses, porque você tem as suas metas, os seus amigos, você tem o seu trabalho, etc e tal. E quando eu tô falando disso tudo, eu quero entrar em outro assunto. Ser uma pessoa interessante te torna uma pessoa mais segura. E quando você se torna uma pessoa extremamente disponível no relacionamento, o que você faz? Que é outra cagada. Você abandona tudo que é seu. Você abandona a família, você abandona amigos, você deixa de lado seu trabalho, você negligencia seu trabalho, você deixa muitas vezes seu treino de lado, enfim, você se torna uma pessoa que vira quase um anexo da outra pessoa, que você só vê graça no que o outro faz, no que o outro tem. E você? E a sua vida profissional? E as suas metas? E os seus objetivos? E a sua individualidade? Porque você não tem que abandonar isso quando você está entrando num relacionamento e nem quando você está lá há muito tempo. Veja, eu tenho minha profissão totalmente diferente da profissão do Lucas e tá tudo bem. Então, ser uma pessoa interessante, saber do seu valor, permitir que a escassez aconteça e que você não fique ali disponível o tempo todo, faz com que você se sinta segura o tempo todo e que a outra pessoa enxergue esse valor em você. Mas não é porque a pessoa simplesmente olhou para você e viu o valor, mas é porque você sabe quem você é.
Você construiu toda essa muralha mais fortalecida, agindo dessa forma. E às vezes, muitas vezes, a gente acha que essa 100% disponibilidade, que o estar lá na passividade, que o dizer amém, que achar só que o outro faz é bonito, que só o jeito do outro é legal, que isso faz com que o outro se encante pela gente. Muito pelo contrário. O que o outro se encanta nesse momento é a disponibilidade e não o nosso ser, e não quem somos internamente. Muito pelo contrário. E o que sustenta um relacionamento, o que faz ele ser longo, duradouro, bacana, legal e dar bons frutos, é o que ele se encanta aqui dentro. É o que ele se encanta aqui dentro. E não só o que ele se encanta externamente. Então, é isso que nós precisamos prestar atenção quando nós falamos sobre o se sentir segura, o ser segura no início de um relacionamento, tá? Então, tome muito cuidado com como você age, o que você faz. Não se deixe de lado, se priorize, confie muito em você, não perca a sua individualidade para satisfazer a outra pessoa, porque não vai ser assim que você vai se fortalecer e fortalecer a outra pessoa. Lembre-se, nós não precisamos que o outro veja na gente o nosso valor. Não é assim que nós temos que fazer, não é assim que nós temos que querer. Nós precisamos primeiro entender, identificar o valor que nós temos, as nossas estrelinhas, deixar tudo isso brilhar e aí o outro ver isso na gente. Nós não temos que obrigar o outro a nos valorizar enquanto nós não nos valorizamos, enquanto nós nem sequer conseguimos encontrar o valor que a gente tem, enquanto nós nem sequer temos autoconhecimento e sabemos dos nossos pontos positivos, das nossas forças, das nossas habilidades, das coisas que a gente super se dá bem, das coisas que a gente super tem dom, etc e tal. E quando a gente, entrando nesse plano aqui que é muito amplo, né? Quando a gente entra nesse ponto de saber pontos positivos e pontos negativos, às vezes algumas pessoas falam, Nili, mas a pior coisa é a gente encarar as nossas sombras, encarar os nossos pontos negativos. Realmente, é ruim, às vezes não é legal a gente dar de cara com alguns pontos negativos nossos, porque alguns pontos negativos nossos são horríveis, né? E a gente tenta esconder de todo mundo, inclusive da gente. Só que ao entender, identificar e aceitá-los, a gente aceita a nossa limitação, entendeu? E aceitar a nossa limitação não é estagnar, muito pelo contrário. Mas muitas vezes falar assim, poxa, talvez se eu for por aqui, eu vou ficar dando murro em ponta de faca. Deixa eu ir pelo outro caminho, porque pelo outro caminho eu posso ir muito mais além, eu posso ir muito mais, eu tenho muito mais habilidades, ali eu brilho muito mais. Então assim, você dá luz, você dá movimento para o que em você já flui, já faz, não é que já faz parte, mas já é ponto positivo, já é força. E algumas pessoas, elas não previnem esse sofrimento à toa, eles ficam ali dando um ponto de faca. Gente, todo mundo tem pontos negativos, todo mundo tem limitações. Você não precisa ficar focando nas suas, não, muito pelo contrário. Desenvolva outras habilidades. Saiba que muitas vezes você precisa sim se comparar com algumas pessoas para entender que talvez aquilo ali não seja compatível com você. Tá bom? A gente fala muito sobre o se comparar, que se comparar não é legal, etc e tal. Mas às vezes isso tem que ser um pouco levado também no bom senso, sabe? Ter o bom senso em se comparar no sentido assim de, poxa, o que eu quero pra mim? O que eu quero ser? E que tipo de pessoas que se dão bem sendo isso que eu escolho pra mim, que eu quero escolher pra mim, entendeu?
é compatível? Realmente aquilo ali cabe, né? Porque às vezes não dá. Eu dei um exemplo, acho que foi numa das lives atrás. Vou dar um exemplo bem assim, bem bobo, tá? Mas vocês me imaginam numa passarela igual a Gisele Bündchen? Não, óbvio que não. Óbvio que não, não é compatível. Eu não tenho um corpo magro igual aqueles. E nunca vou ter, eu não tenho aquele biotipo, entendeu? Eu posso estar naquela passarela de outra forma, né? Num outro desfile, alguma coisa, mas não como uma Gisele Bündchen. Então é isso que a gente tem que entender. É essas comparações que às vezes a gente precisa entender, porque às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, sabe? E a gente precisa ter esse bom senso. Bom senso é muito bem-vindo, porque às vezes a gente fica estagnado, a gente fica ali tentando e a gente tá dando murro em ponta de faca. Tá bom? Ok, hoje a live foi mais longa. Falei. Mas foi muito bom, né? Espero que vocês tenham gostado. Vocês me perguntaram, a live vai pro YouTube, tá? E assim que eu conseguir postar ela no YouTube, eu já aviso vocês para que vocês possam assistir quantas vezes vocês quiserem ela lá, tá bom? Então, ó, um grande beijo, bom resto de semana para vocês, se cuidem, voltou, tinha caído a conexão. Beijo, se cuidem, tá? A gente se vê no Instagram durante a semana. Tchau, tchau!